Baruch Shem Kevod Maluto, Leolam Vaed. Bendito seja o nome do Eterno, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. É sempre uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez nesta quarta-feira que o Eterno assim nos concede de estarmos reunidos para estudarmos essa belíssima carta que é a carta de Atos, o estudo de Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários. Leitura interpretada no seu contexto original, que é a proposta aqui do estudo. Para você que está chegando agora e talvez não nos conhece, meu nome é Jaime Socorreia e sou um dos professores aqui no canal Teshuvá Total. E dessa forma é um prazer, uma honra ter a sua participação aqui conosco e espero termos bons momentos aqui durante o estudo, enquanto estivermos compartilhando com você o que temos a realizar nesse estudo nesta noite, e Mitzvah Hashem, se o Eterno assim nos permitir. Quero desde já agradecer a todos pelo incentivo, pelo apoio, pelas tefilot, pelas orações a nosso favor e a favor de todos os professores e de todos os nossos irmãos que caminham em Teshuvá. E é dessa forma, sempre orando uns pelos outros, né? Graças ao Eterno. Nós vamos iniciar, se o Eterno assim nos permitir, hoje o capítulo 6 dessa maravilhosa carta de Atos, que foi escrita por Lucas, destinada a Teófilos, e dessa forma extrair as lições que ela traz no seu conteúdo. Uma vez que sempre é bom repetir, fazendo a leitura dos textos, interpretando no seu contexto original. Isso é fundamental para que não venhamos a cair em algumas armadilhas de interpretações e venhamos a ter conclusões diferentes daquilo que realmente o texto traz, conforme a Torá, bem como todo o Tanar, Neviim e Ketuvim, os profetas e os escritos. Então, dessa forma, a gente consegue compreender melhor o conteúdo da carta, a quem foi endereçada, qual o seu conteúdo, quais as lições ela nos traz. Tá bom? E eu espero que você esteja compreendendo o que estamos compartilhando com você, tá bom? É sempre bom termos o feedback, isto é, o retorno seu, meu irmão, minha irmã, meu jovem, minha criança que nos acompanha, para a gente poder saber se a nossa didática ela está atendendo, vamos dizer assim, a necessidade da forma de aprendizagem de cada um dos nossos irmãos. A gente sabe que cada um tem uma forma de aprender, de compreender, às vezes a linguagem, os exemplos, tá certo? Para algumas pessoas é muito simples, para outras talvez pode ficar um pouco, de certa forma, não tão compreensível, né, como para outras. Então é sempre bom ter esse feedback, tá? Quando você puder escrever, para a gente sempre melhorar a nossa didática aqui sobre como a maneira, né, como cada um. Além disso, cada professor aqui tem o seu modo de ensinar, tem a sua forma de conduzir o estudo, né? Isso é característico de cada um, tá certo? Então, eu agradeço a você pela sua participação e sempre que você quiser, né, e puder, é claro, escrever nos vídeos de cada um dos estudos a sua pergunta, né, se você tiver, e aí conforme o nosso tempo a gente responde, tá bom? Ao longo da semana. Graças ao Eterno. Então, se você já está pronto, ok? Vamos iniciar o capítulo 6 de Atos dos Emissários, tá certo? E vamos aprender as lições relativas à Torá de Adonai, que é narrada naquilo que aconteceu nos dias a que se refere Lucas em sua carta.
Então, por favor, nos acompanhe. Atos capítulo 6, verso 1, diz assim: Verhatalmidim e os discípulos Gavro seguiam Halor fortalecidos Vegavor Bayamin Haiche Vailonu Hatalmidim Haivanim al Haivrim Lemor. E os discípulos seguiam fortalecidos, e os homens, naqueles dias, reclamaram para os discípulos dos gregos sobre os hebreus, dizendo, nós já vamos voltar aqui, né? Dizendo, Lemor, que hitalmu meal menoteichen velo natnu lachen yon et marsoran. Olha só o que eles disseram: pois ignoram suas viúvas e não dão para elas dia a dia o que necessitam. Então, nesse momento, havia judeus, tanto da própria origem hebraica, isto é, nascida no território de Israel, como dos que eram nascidos nas regiões da Grécia, ou, quem sabe, aqueles que falavam também o grego. Afinal, nessa época, a linguagem, o idioma grego já estava bem difundido. Muitas nações, e principalmente que sofreram influência da cultura grega, já falavam o grego também, tá certo? Então, havendo Yehudim de ambos os lados, e esse é o destaque que Lucas ele dá nesse momento aqui, houve essa discussão, tá certo? As viúvas, certo, não estavam sendo bem amparadas em relação àquilo que elas mais precisavam no seu dia a dia, tá certo? E isso é algo totalmente normal, eu diria, tá certo? Alguém pode achar de certa forma algo impróprio, escandaloso, mas normal, gente. Normal que eu digo, porque lembre-se, são pessoas, certo? Cada um tem um comportamento, cada um tem um costume, cada um tem uma forma de conduzir a vida, tá certo? Neste sentido, o que acontece? Havendo diferentes formas de pensar, obviamente, em algum momento vai acontecer alguns problemas. E nesse grupo, que envolve, no caso, os shalichim, os emissários, não seria diferente, tá certo? Em alguns momentos haveria discordância em relação a algumas atitudes, algumas ações, que nesse caso envolve as viúvas, né? Mas vamos seguir o texto, que diz assim: Vaikro Shnei Resar, e os 12 chamaram El Kahal para uma assembleia, para uma reunião. Hatalmidim, os discípulos, olha só, os 12, certo? Chamaram os discípulos, portanto eles já viam aqueles que estavam aprendendo com eles, que eram discípulos destes que hoje são shalichim, no contexto da carta, e que, portanto, foram Talmidim de Yeshua. Olha só, então, Talmidim que, nesse momento, portanto, no futuro, em relação à época em que estavam aprendendo com Yeshua, formando Talmidim. Isso é muito incrível, né? Então, a gente percebe aí o comprometimento dos Talmid de Yeshua, certo? Em formar novos Talmid, novos discípulos, para que essa boa notícia a respeito da Torá, do reino do Eterno, seja anunciada para seus irmãos. Mas o que aconteceu? Eles chamaram para uma reunião, uma assembleia,
Vaiomeru, e disseram: Lo nachon, não é correto ou não é apropriado. Lanu, para nós, lazov, deixarmos et davar haElohim, deixarmos a palavra de Elohim, velavod, para trabalhar avodat, no serviço Hashulchanut, servindo as mesas. Então, os shalichim, os emissários, se veem diante de uma situação onde já havia muitas atividades, muitas realizações a serem feitas por eles, e mesmo eles sendo 12 nesse momento, era uma sobrecarga muito grande sobre eles, né? E por isso eles vão tomar uma atitude, que é o que a gente vai ler nos versículos seguintes, que é fundamental, não apenas no contexto dos Talmidim, até então, ou melhor, Shalichim, né? Já estavam como emissários. Então eles precisavam fazer isso, que é o que a gente vai ler logo em seguida, certo? Vou deixar esse comentário para o verso 3. Então, nesse momento, eles identificam um problema, tá certo? Um problema, porque eles teriam que tomar conta das próprias viúvas, no caso, suprindo suas necessidades conforme a informação chegou até eles. E, ao mesmo tempo, teriam que dar conta a respeito da instrução da palavra do Eterno para aqueles que estavam com eles. Saiba você que está chegando que a palavra do Eterno é a Torá. Tudo bem? É sempre bom lembrar, quem já está mais tempo conosco já sabe de qual salteado isso, né? Mas quem está chegando agora precisa saber disso, tá bom? Então, de tempos em tempos, a gente vai precisar falar dessa forma, para atender tanto os que têm bastante tempo conosco estudando, quanto aqueles que estão chegando, tá certo? Então saiba você que a palavra que ele se refere aqui, os Shalichim, quando dizem Davar HaElohim, a palavra de Elohim, está se referindo à Torá, às instruções do Eterno, portanto, a Torá, para seus irmãos aqui, tá certo? Dos Shalichim. Então, havia um ensino da Torá e havia a necessidade de suprir realmente as viúvas, né, do seu sustento. E não é correto deixar a palavra do Eterno de lado. Então a gente aprende aqui uma lição em que pode ser que existam situações que às vezes a pessoa precisa escolher, né, entre realizar um tipo de atividade ou serviço em detrimento à instrução do Eterno, portanto a sua Torá. É um momento crucial em que precisa se tomar a decisão correta, tá? Então, como tem diante do Shalichim esta situação, eles vão tomar uma atitude que está no verso 3. Então, nos acompanhe, que diz assim: Alken, portanto, Arrenu, nossos irmãos, Levu, Razu, vão e tomem Mirem de vocês, Shivia Anashim, 7 homens, olha só, 7 homens, Iduim, conhecidos, 7 homens conhecidos, Milei, cheios, isto é, plenos, completos, Ruach HaKodesh, cheios, plenos do mover do santo, isto é, plenos da ação do Eterno. Isto é, que a ação do Eterno, que a vontade do Eterno estivesse na vida destes 7. Olha só, incrível. Umilei e cheios Hakma, de sabedoria. Rahma,
sabedoria. Veotan, e vocês, Nafkidah, estão al-Havodat, estão encarregados sobre o Havodat, sobre o serviço, sobre o trabalho, Hazot, sobre este trabalho, sobre este serviço. Tá certo? Então, primeira coisa, humildade por parte do Shalichim, no sentido de ordenar que seus discípulos escolhessem 7 homens com estas características. Afinal, não podia ser outra característica, né? Cheios do mover do eterno e cheios de sabedoria. Olha que incrível, né? Então aqui a gente já aprende uma lição. Gente, eu estava lendo... Puxa, desculpem, tá? Eu estava lendo sem o texto na tela, agora que eu reparei aqui. Pronto, tá? Esse é o texto. Me perdoe. Então, a gente percebe aqui a humildade por parte do Shalichim em sentir ou assumir a necessidade de precisar da ajuda de alguns irmãos que faziam, obviamente, parte do grupo, por isso que eles dizem que tinham que ser conhecidos, certo? Como diz o texto, para que se sentissem familiarizados com as pessoas que trabalhariam mais próximo do Shalichim. Imagina se só os 12 tivessem que tomar conta de tudo que estava sendo realizado naquele grupo, sem condições. Então é nessa hora que se faz necessário a ajuda dos irmãos que têm a capacidade de atender às necessidades do grupo no momento. E dessa forma, como foram instruídos, os discípulos dos Talmidim, dos 12, assim realizaram. Separaram estas pessoas para apresentar diante dos Shalichim, dos emissários. Certo? Agora, imagine só uma pessoa que lidera um trabalho. Vamos pensar assim. Digamos que o dono de determinada empresa decidisse conduzir tudo apenas sozinho, sem condições. Totalmente sem condições. Porque são tantas funções, tantas atribuições, que não teria condições de aquela empresa realmente prosperar, porque só tem aquela pessoa para fazer todos os serviços. Entende? Da mesma forma, o mesmo pensamento vai ser aplicado em outras áreas, inclusive no que a gente está falando aqui, certo? Então, se os Shalichim não abrissem esse espaço para receberem ajuda, então realmente o trabalho, o que estava sendo realizado ali, iria por água abaixo, na certa. Mas ao contrário disso, pelo fato de serem humildes e aceitar a ajuda por parte dos 7 que foram escolhidos, então isso mostra realmente a humildade deles. Isso mostra o quão realmente eles aprenderam com Yeshua a respeito da Torá e estavam a praticando dessa forma. Bom? E detalhe, gente, e aqui nós temos aqui onde os Shalichim dizem que estes 7 deveriam ser cheios, completos, plenos do Ruach HaKodesh, do mover do santo. Tá? Para você que está chegando agora, saiba. O que é o mover? Ruach é mover, tá certo? Ação. Nesse caso, HaKodesh, do santo. Nós temos aqui a palavra Kadosh, formada pela letra Kuf, Dalet e Shin, tá certo? Formando a palavra Kadosh, santo. Aqui está flexionada de certa forma, ela está com o re, né? Que é preposição. Neste sentido, ou melhor, que é artigo definido, desculpe, um erro de gramática, né? Dessa forma, o que é o Ruach HaKodesh, o mover do santo? Não é
preste bem atenção, não é alguém fora do eterno ou além do próprio eterno atuando, mas o próprio eterno atuando. Isso é o Ruach HaKodesh, certo? Então, quando isso não é compreendido, então uma nova linha de pensamento passa a ser criada e, consequentemente, seus adeptos e, enfim, entende? Então é importante você entender aqui nesse momento, você que está iniciando, o que é o Ruach Kodesh, conhecido por muitos na nossa tradução como Espírito Santo, certo? Então, se você, a palavra Espírito aqui traduzida dessa forma para o nosso idioma, o português, ela às vezes traz uma conotação de um ser além do próprio eterno. Mas não, gente. No original, na língua hebraica, tá certo? Ruach traz realmente essa ideia de um ar, um fôlego, um vento. Não que o eterno seja o vento, mas que algo está sendo realizado, algo está sendo movido, algo está sendo feito. É isso. O hebraico ele tem uma riqueza incrível, gente, de significado, certo? Então, nesse caso do Ruach, mover, a realização, HaKodesh, do santo. Portanto, o eterno atuando na vida destes 7. Tá certo? Olha só que incrível. E quando é... E aí vem a questão. Quando é que o Eterno se move em nós? Quando a sua Torá é praticada em nossa vida. É nessa hora que o seu mover está em cada um de nós. Entende? É nessa hora que a vontade do Eterno, que a sua instrução está sendo praticada sobre nós. Não quer dizer que primeiro o mover do Eterno está sobre nós para depois praticarmos a Torá. Não, é o contrário. É porque praticamos a Torá com amor que o Eterno se move em nós. Olha só. E que privilégio, gente, poder ter o Eterno se movendo em cada um de nós. Que a sua ação, as suas atitudes, o seu caráter esteja em nosso modo de viver. Olha que incrível, né? Que privilégio. Certo, então, voltando aqui para o texto. Então, essa foi a ordem dada para os Talmid do Shalichim, os discípulos dos emissários. Neste sentido, verso 4, olha o que aconteceu. Vanarno e nós, al mishmeret, sobre o cargo hatfilá da oração. Eu marquei aqui em azul a palavra tfilá, que quer dizer oração, tá bom? Então, oração, gente, falando nisso, é a mesma coisa que reza. Alguns vão tentar classificar oração de uma forma e reza de outra. Porém, essa classificação fica a cargo daqueles que assim tentam definir, tá bom? Que fique, ok? A gente respeita todos os pareceres a respeito de cada tópico que a gente comenta aqui, tá bom? Mas lembre-se, no contexto do texto, da situação, da cultura, da linguagem, de tudo que está envolvido na carta de Lucas, tefilá é a mesma coisa que é oração ou reza. É a mesma coisa, entendeu? Então, os shalichim, os emissários, estão dizendo que ficaria a cargo deles a oração, a tefilá, na mudar, permanecer na oração, ve'al avodat davar ha-besurah, olha só, e sobre o serviço da palavra da boa notícia.
das boas novas. Se você preferir assim, né? Eu coloquei entre parênteses. Então agora o servir à mesa, suprir as necessidades das viúvas, nesse caso, agora ficaria a cargo destes outros 7 que seriam aproximados dos 12, para que ajudasse, para que auxiliasse na condução da vida e de prática e de instrução daqueles que faziam parte desse grande grupo, esse maravilhoso grupo. Tá certo? Então, olha só, quando os shalichim, os emissários, dizem que iriam se dedicar a tefilá, a oração, e a bessorá, olha o que acontece. Bem, a tefilá digamos, ela é realmente algo direto, o sentido dela, tá certo? Fazer orações ao Eterno a favor dos irmãos. A respeito da aprendizagem, da Torá principalmente, questões de saúde, né? Que se mantessem firmes no caminho, tá certo? Então é dessa forma que a gente apresenta ao Eterno em oração, em tefilá, a vida de cada um dos nossos irmãos. Aqui, por exemplo, aqui no canal, você que nos prestigia com a sua participação, certo? Então a nossa tefilot é também a favor de você que está me vendo agora, tá bom? Da sua família, de todos ligados a você. Então, que possamos da mesma forma, com esse mesmo exemplo, fazer tefilot, fazer orações, sempre a favor dos nossos irmãos. É incrível? E a boa notícia, a palavra da boa notícia. O que é essa Bessorá? É a Torá de Adonai, dessa forma tão elevada, tão incrível, que Yeshua, nosso Mashiach, trouxe ela para ser praticada e com todo amor. A palavra do Eterno. Não que Yeshua tornou a Torá assim, mas a Torá sempre foi Torá. Sempre foi Torá. E Yeshua, como Mashiach, ele traz à tona essa forma, como eu acabei de falar, essa forma incrível de praticar a Torá. Então, se você está tendo essa oportunidade hoje, aproveite ao máximo, meu irmão, para praticar a palavra do Eterno, bem como hoje, amanhã e todos os dias, tá certo? Ok, então eu separei aqui, vamos lá, a palavra Bessorá, aqui ó, a transliteração, Bessorá, nós temos, a gente coloca aqui esse sinal de apóstrofo, porque ele tem um significado de que esse B é de passagem, muito rápido, tá? Já passando para a próxima sílaba, Bessorá, tá certo? Que é representado esse apóstrofo aqui, a função do Tsere, certo? Que esses dois pontinhos aqui. E aqui, olha só, Bessorá, se nós somarmos os valores correspondentes a cada uma das letras que compõem a palavra Bessorá, nós vamos ter como valor numérico da palavra 513. Esse é o valor numérico da palavra Bessorá. Agora, para a gente encontrar a raiz numérica, é diferente. Ó. Primeiro, o valor numérico, 513. Agora, para encontrar a raiz numérica, a gente vai somar cada unidade que constitui o número 513, somando, nós vamos somar para ver se dá de 1 a 9. Tá certo? Tem que formar apenas um único número. Portanto, 5 mais 3, 8, mais 1, 9. Olha que incrível. Está aqui, 9. Se a gente encontrar uma outra palavra cuja raiz numérica também seja 9, então existe uma correlação entre elas, que é justamente o que a gente vai ter agora.
Quem lembra aí da palavra emet, que significa verdade, certo? A raiz numérica dessa palavra também é 9. Portanto, existe uma coligação entre a boa notícia e a verdade. Olha que incrível. Então, óbvio, eu acabei de falar ainda há pouco, a boa notícia não poderia ser outra senão a verdade, que é a Torá de Adonai. Ela é a verdade. É ela que traz a instrução do Eterno para a nossa vida. Eu espero que você esteja compreendendo isso, meu irmão. Tá? Isso sim é a verdade. Tá bom? Aqui, verso 5, diz assim: então agora o texto vai apresentar quem são estes 7 que foram escolhidos para estarem mais próximo do Shalichim. E no sentido de ajudar nas atividades do grupo. Diz assim: Vaitav Hadavar, e foi agradável a palavra, Beinei Kol Hakahal, aos olhos de toda a congregação, de todos os reunidos. Vai ver et, e escolheram, olha só, o primeiro a ser citado, Stefanus, aqui ó, começa com a letra Samer, né? Stefanus, que você conhece como, aqui ó, Stefanus, que você conhece como Estevão, certo? Inclusive, muitas pessoas receberam o nome de Estevão justamente pelo fato, e não tem, os pais não têm culpa nenhuma, gente, tá? Porque é assim que veio escrito na nossa tradução para o português. Mas não se traduz nome, tá certo? A forma, isso é um padrão, a forma como o nome da pessoa, o nome próprio é dito, a fonética, da mesma forma será em qualquer lugar que ela for. Então, primeiro, Stefanus, Estevão. Olha agora o que Lucas vai dizer dele. Ish, homem, malé, cheio, emuná, homem cheio de emuná. O que é emuná? Aqui em vermelho também, para você achar. Confiança, que você conhece como fé. Confiança no quê? Confiança no eterno. No eterno. Então, gente, ele se destaca na carta de Lucas a Teófilo pela forma como Estevão estava ligado ao eterno. Incrível. Ao ponto de receber esse destaque de Lucas. E isso não é tudo, tá? Melé, cheio ou pleno da confiança. Vê Ruach HaKodesh, e o mover do santo, portanto, a ação do eterno. Vê et Pilipos, e do Ruach HaKodesh, e Pilipos, Filipe, tá certo? Só retornando aqui para a gente concluir a parte das situações a Stefanus, a Estevão. Ele era cheio de emuná, aqui ó, emuná, confiança, e do Ruach Kodesh, do mover do santo. Então, olha que incrível, né? Ele tinha uma confiança realmente que era notada por todos aqueles que estavam à sua volta. Não tinha como não perceber, tá certo? E também cheio do mover do eterno, conforme os shalichim, os emissários, solicitaram dessa forma para seus seguidores, né? Então vamos lá. E Pilipos, Filipe, né?
E. Ve'et Prócoros. Prócoros, você conhece como Prócoro na sua versão, né? Na sua Bíblia, João Ferreira de Almeida. Ve'et Nicanor. Nicanor é dessa forma mesmo, né? Nicanor. Ve'et Timon, que você conhece como Timão, tá certo? Timão, o nome é Timon. Ve'et Parmenas. E Parmenas. Talvez na sua versão esteja Parmenas. Né? Parmenas. Parmenas. Ve'et Niklas. Ve'et Niklas. Nicolau. Tá certo? Nicolau. Ger. Olha só o que Lucas vai falar a respeito de Nicolau. Ger, isto é, estrangeiro. É interessante que algumas versões em português não traz a palavra, ou melhor, sim, não traz a palavra estrangeiro, mas traz outras palavras que inclusive faz com que esse texto se afaste um pouquinho da sequência lógica que está seguindo aqui Lucas. Como assim? É porque ger significa estrangeiro. Foi o que eu coloquei aqui, inclusive, né? Ger Antioquia. Estrangeiro de Antioquia. Antioquia. Tá certo? Então, veja bem. Estrangeiro foi traduzido no nosso idioma português como prosélito. Prosélito. Irmão Raimes, o que é prosélito? É uma pessoa que ela tem ou não uma certa religião e ela, depois de um certo tempo, ela se converte, tá certo? Ela é chamada assim a conversão para uma outra religião, para algum outro local, certo? Mas o que está escrito aqui, ger, não é prosélito, é estrangeiro. Estrangeiro. E mais uma vez, para quem pensa que a Torá, a prática dela é somente para o povo Yehudi, não. É para o ser humano. Repito, é para o ser humano. Tá certo? Portanto, para todas as pessoas, para todo estrangeiro que deseja se achegar ao Eterno. Então, o Eterno não coloca nenhum impedimento para que ele assim realize. Obviamente, existem certos procedimentos a serem realizados diante das instruções do Eterno. Se realmente um estrangeiro, quer conhecer o Eterno, ele tem que estar disposto realmente a conhecer o Eterno. Em primeiro lugar. Né? Então, veja só que tanto os estrangeiros quanto aqueles que eram da própria terra viviam, da terra de Israel, viviam harmoniosamente. Não havia nenhuma, né, claro, né, os problemas da sociedade da época, as situações, ok? Mas eram pessoas que realmente conviviam juntas e desenvolviam aquele trabalho com todo amor. Com todo amor. E assim foi feito. Estamos nós aqui desfrutando desta maravilhosa carta, da compreensão que ela nos traz no seu contexto original. E olha só que maravilha, né? E o verso 6 diz: Et ele, estes foram remidu, estes foram apresentados lifnei, diante da face ou diante de Hashalirim, diante dos emissários. Verren, e eles hitpalu, e eles oraram. Você tem aqui a palavra tefilá, certo? Flexionada, né? O tav, o p e o lamed.
E eles oraram e sustentaram Vesamru et Yadechen Alechem. E oraram e sustentaram e puseram suas mãos sobre eles. Olha só, né? Então, uma prática muito antiga que é a chamada imposição de mãos, certo? Quando se realiza uma tefilá, uma oração. Isso não é algo que vem aqui do nosso país, inclusive, meu irmão, tá? Isso vem de muito tempo, de estender a mão, de muito tempo. Tá aqui, século I, né? Olha só, quanto tempo faz. Mas isso é realizado muito antes do século I, né? A imposição de mãos. Após serem apresentados e agora oficialmente iriam trabalhar ao lado dos shalichim, dos emissários. Mais adiante nós vamos ter também uma parte específica falando sobre Estevão, e é sensacional, né? Como Lucas narra realmente a ação por parte de Estevão, tá certo? Ok, então eu vou concluir por aqui, tá, gente? O nosso estudo de hoje, tá certo? Portanto, eu não vou ter aqui aquela tela do Todarabá, né? Que o meu notebook, ele passou por uma reforma aqui, uma formatação, né? Você deve ter lembrado que estava travando demais aqui, né? Contudo, já foi resolvido, já está tudo certinho, com alguns detalhes apenas, como é o caso aqui de alguns slides que eu acabei não fazendo o backup deles, está no meu HD. Então, graças ao Eterno, o computador aqui está funcionando direitinho, tá? Então já não está mais travando. Então, gente, eu quero agradecer a cada um de vocês pela sua participação, tá bom? Um grande abraço a todos, que o Eterno abençoe você e toda a sua família, e que possamos praticar a Torá com todo o amor, com todo o nosso coração. E na semana que vem nós estaremos avançando aqui o capítulo 6 de Atos. Nós vamos ver alguns detalhes que sempre nos trazem grandes lições. Já tem trazido aqui desde o capítulo 5, certo? Lições para a nossa vida diária, a nossa vida cotidiana, e continuará trazendo, tá bom? Então, ontem nós tivemos, fazendo aqui os avisos finais, né? Ontem nós tivemos a ilustre aula do nosso querido Moré, professor Marcos Felipe, diretamente de Feira de Santana, que se dispõe, tem sempre se disponibilizado a compartilhar conosco as lições do Eterno. E ontem, no momento do hebraico, a gente aprendeu grandes lições, né? Então, portanto, toda terça-feira, como foi ontem, às 19 horas, horário de Brasília, não perca Momento do Hebraico com Moré Marcos Felipe, diretamente de Feira de Santana, Bahia. Um grande abraço, meu irmão Moré Marcos Felipe, e a toda a sua família, tá bom? A sua querida mãe, irmã Silvia, que sempre nos acompanha aqui e que nos dá o privilégio de poder ter a sua companhia, né? Também às quartas-feiras, como está sendo hoje, a partir das 19 horas, Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários. Então, toda quarta-feira, às 19 horas, diretamente daqui de Manaus, capital do Amazonas, transmitindo esse estudo com todo o coração, com todo o amor para a sua vida, tá bom? Compartilhando com você o que o Eterno
tem nos ensinado nessa maravilhosa carta. E a nossa caminhada nessa carta vai ser sempre assim, tá, gente? Em paralelo com a Torá, com os profetas, com os escritos. Ainda que em algumas aulas não apareça ou um texto mesmo específico, é porque às vezes não cabe ali naquele versículo a gente colocar logo embaixo, né, um outro texto, um terrelim, quem sabe, ou um texto dos profetas. Mas quando chegar o momento, nós faremos isso, tá bom? Então, por enquanto, vamos seguindo adiante, vamos estudando cada ponto, aprendendo cada lição realmente que nós aprendemos na carta de Atos, que o Eterno nos ensina através de Lucas, pela narrativa de sua época, e dessa forma aprendendo grandes lições, tá bom? Não perca amanhã, quinta-feira, às 19 horas, o pedacinho da Torá. Um pedacinho da Torá. Nós teremos uma degustação, né? Um pedacinho da Torá com o nosso querido moré Renato de Prísio. Renato de Prísio. Ele que diretamente do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, estará apresentando este grande programa que a gente sempre tem aprendido grandes lições com o nosso querido moré, nosso professor Renato de Prísio, tá bom? E na próxima sexta-feira, essa sexta-feira agora, tá certo? Se o Eterno assim nos permitir, às 18 horas, eu, Imitse Hashem, se o Eterno permitir, estaria apresentando a porção Berra Luterra. Então, aguardamos você lá no Kabbalat Shabbat e que possamos apresentar com todo o nosso coração e compartilhando esses assuntos com você. Esperamos que realmente você possa compreender tudo aquilo que a gente compartilha com você em cada estudo, em cada momento. Tá bom? Isso na sexta-feira, às 18 horas, no Kabbalat Shabbat. No outro dia, tá certo? Pela manhã, no Shabbat pela manhã, o Shacharit. E à tarde, às 16 horas, o Arvit. Então, essa é a programação da Teshuvah Total, tá certo? Eu espero que você esteja gostando de todos os estudos que estão sendo realizados e que dessa forma a gente vai evoluindo a cada dia, compreendendo, praticando. Afinal, esse é o objetivo de nós aprendermos a Torá, é sempre praticá-la, tá bom? Que é a palavra do Eterno. Ok, então eu me despeço de vocês agora. Colocar para vocês uma linda canção. Diferente, hoje eu não vou escolher Bisdot Betlech, né? Deixar ela descansar um pouquinho. Colocar a canção Tziporim Nodedot. Tziporim Nodedot. Que o Eterno abençoe você e toda a sua família. Amanhã é o nosso próximo encontro aqui às 19 horas, conforme eu já anunciei. Moré Renato de Prísio com um pedacinho da Torá, tá bom? Que o Eterno abençoe você e toda a sua família. Laila Tov, uma boa noite. Shavua Tov, uma boa semana. Lehitraot. Até logo. ציפורים נודדות